Dentro do grande tema Simplifique, o subtema hoje, então, é diferido a restaurado, abrindo espaço para o perdão. Você não pode viver nesse mundo muito tempo sem sofrer injustiças. E algumas delas podem gerar muito sofrimento. Se nós perguntássemos hoje à noite, quem concorda com essa palavra e quem concorda que de alguma maneira passou por sofrimento, ou está passando por sofrimento, recebeu o sofrimento, gerou o sofrimento, e eu dissesse, levanta a mão, eu tenho certeza que praticamente todos vão erguer a mão. Essas injustiças, por menor que sejam, e que de alguma maneira afetam a todas as pessoas, normalmente o estrago que elas fazem, elas causam rupturas relacionais. É no relacionamento que isso arrebenta. Seja conjugal, familiar, seja relacionamento profissional, seja relacionamento na vizinhança. Não é possível agora, dentro da ideia da vida simples, nós termos uma vida simples se nós estamos nos complicando em termos de relacionamentos. Vocês concordam? O tema é vida simples. Nós queremos tornar uma vida mais simples financeiramente, relacionalmente, mas não vamos ter uma vida simples, descomplicada, se nós estamos mal com alguém, ou numa situação que já está se prolongando mais tempo. Isso é um contrassenso. Uma vida boa, uma vida simples, ela também, de alguma maneira, ela cobra de nós que a gente esteja bem com as pessoas. Em especial pelas pessoas bem próximas da gente. E se falarmos de alguém, de relacionamento relacionamento rompido, poderíamos falar aqui de Jesus, que certamente Ele sabe o que é estar nesse mundo. Tem uma palavra ainda também no slide, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus superou, venceu, Ele está dizendo, nós também podemos vencer e superar. Nós queremos falar, portanto, de angústias e sofrimentos, relacionamentos rompidos, mas abrindo um espaço para a restauração e para a retomada da vida. E para isso, gente, nós vamos trabalhar e dar uma olhada em 3 categorias de feridas e dores da alma. A primeira categoria, ofensas menores. Na verdade, aqui eu estou me baseando no livro Simplifique, de Bill Hybels. Então, sempre que eu falar do autor, eu estou falando dele e também daquilo que ele nos apresenta. No finalzinho ainda, eu quero fazer um desfecho, trazendo algumas palavras próprias. Mas aqui a categoria, ele coloca 3 categorias de relacionamentos rompidos, feridos. O primeiro, ele diz, são aquelas maldades onde o pecado, na verdade, nada mais é do que um menosprezo. Às vezes nem chega a tanto, só que colocando-se do lado do ofendido, ele perde a noção do relacionamento e a noção da realidade, e ele se enxerga como coitadinho de mim, eu sou uma pessoa infeliz, tudo dá errado comigo. Pior é que nesse caso, tal agressor, aquele que ofendeu, muitas vezes nem se dá conta que machucou o outro. Eu lembro uma situação específica lá na outra comunidade, onde uma pessoa diz, pastor, eu estou muito chateado com a igreja. Já há 20 anos não piso mais na igreja. Mas por quê? O que aconteceu? A igreja, sei lá, eu me aborreci muito. Mas o que foi? É que foi o dia do casamento da minha filha, e quando cheguei lá, as coisas não estavam muito preparadas, e as janelas da igreja ainda estavam fechadas. Eu estou contribuindo tantos anos, e agora que eu precisava uma vez dela, parece que o pessoal não estava nem aí para nós. 20 anos se passaram por causa das janelas fechadas. E o cara não frequenta a igreja porque está magoado. Vocês estão entendendo? Eu acho que o zelador nem estava mais lá, a diretoria da época nem sabe o que aconteceu. E ninguém dos irmãos da igreja não tem noção que esse cara não veio para a igreja porque um dia as janelas estavam fechadas.
Se estão vendo que o agressor, ele nem se dá conta que agrediu e talvez nem era um problemão, era uma questão de chegar um pouco mais tarde, sei lá, tem que ver qual foi o outro lado da situação também, do zelador. Mas então você perde a noção da realidade e você veste uma posição de coitado, eu sou um azarado, sempre arrebenta para o meu lado, né? E assim por diante. Aqui, para tratar essas ofensas menores, às vezes nós precisamos alguém do lado de fora que puxe essa pessoa um pouquinho para o cantinho e diz: meu amigo, escuta um pouquinho, será que está valendo a pena você gastar tanta energia da tua vida, 20 anos, você está perdendo as bênçãos, a comunhão da igreja, deixando de estar junto com as pessoas que você, quem sabe, conhece, fizeram parte da sua história, 20 anos, vale a pena, você está perdendo, isso vale a pena, esse peso que você dá a essa situação, gastar tanta energia para um negócio assim? Aqui não se está negando também a fonte da irritação e o estresse. É legítima, muitas vezes, e até compreensível, porém a escolha de ficar naquela reação, ela acaba sendo uma trajetória exagerada. Escolher em ficar aborrecido e magoado é uma escolha minha, que me coloca numa posição de sofrimento e que, na verdade, é uma escolha e uma trajetória exagerada. Na verdade, a energia despendida ao longo desses tantos anos, com a reação que você continua nutrindo cada dia, cada semana, ela é muito mais nociva do que o fato em si que te magoou. Nesse caso, pode ser bom perguntar a essa pessoa magoada, fazer uma pergunta de verdade. Você realmente está chateado com a igreja por causa das janelas fechadas? Há 20 anos atrás? Dá uma pergunta, uma terapia de choque. Eu não vou para a igreja, por quê? Porque você realmente, pergunte e repita, faça um grande ponto de interrogação. Você realmente não vai mais para o grupo de oração por causa disso? Você realmente não vai mais no grupo de jovens por causa disso? Porque às vezes com essa pergunta a pessoa acorda e diz: cara, é verdade, né? E o que está escrito aqui também, não existem causas, situações tão mais nobres que merecem a nossa energia e todo o nosso empenho. Não haveria causas muito mais promissoras do que viver ruminando a situação do passado. Se botar numa balança, vamos ser honestos. Eu estou com aquela bola de ferro, com uma corrente pendurada na minha perna. Eu poderia cortar, desatá-la, eu tenho a chave, inclusive, do cadeado, tudo. Mas eu faço questão de arrastar ao longo da jornada de tantos anos uma situação. O problema não é só não se livrar do passado, o problema é que você não avança para o futuro. Vamos falar da categoria 2. A categoria 2. Perdão não é um processo simples, significa que reconhecer a plenitude do mal cometido contra nós, sofrer pelo que se perdeu e mesmo assim acabar deixando o outro se safar o seu caminho. Eu já dei um pouco uma resposta, me adiantei um pouquinho, mas falando agora dessa categoria 2, feridas legítimas. Os danos dessa categoria são mais complexos. Não se trata de ofensas menores, são feridas legítimas que carecem de decisão e cura. Esse tipo de infração acontece cedo ou tarde a todos nós. Em qualquer relacionamento, em qualquer situação, em qualquer empresa, em qualquer escola, em qualquer faculdade, onde tiver pessoas juntas, haverá conflitos. Em algum momento nós ouvimos o que não queríamos e falamos o que também não devíamos ter dito, e aí as coisas, elas acontecem. O problema é que não é só outro que aqui faz isso comigo, o problema é que eu também faço isso com outro. Essa categoria de sofrimento já nos coloca num patamar onde de alguma forma desejamos reparos e retratação. Algo do tipo olho por olho, dente por dente. Já ouviram falar, né? No Antigo Testamento era assim, olho por olho, dente por dente. Alguém te furou o olho, vai lá e fura ele também.
Alguém quebrou teu braço, vai lá e quebra o braço do cara. Alguém tirou 3 dentes no soco, vai lá e tira 3 dentes do cara. O problema é que nessa lógica de olho por olho, dente por dente, é uma coisa um pouquinho esquisita. Porque a gente nunca sabe como o cara de fato sentiu a falta dos 3 dentes ou o braço quebrado. Então se você não deu com a mesma dose, você vai dizer, pô cara, o que tu fizeste foi muito pior. Mas se você quebrar agora 4 dentes acidentalmente, o cara já tem o direito de quebrar mais um também. Vocês estão entendendo? E aí é um toma lá, dá cá. Faz. E a coisa não avança, ela fica eternamente. Então esse lance de olho por olho, dente por dente, é um pouco complicado. E ele não traz satisfação. Ou você ficou abaixo, ou você já, na verdade, já é um cara que está precisando receber de novo uma punição do outro lado. Não funciona. O problema é que esse modo de pensar não proporciona satisfação profunda, alívio à nossa alma. Até porque quem de fato consegue mensurar o sofrimento que o outro está passando, você não pode avaliar o que a outra pessoa está passando. Talvez é menos, talvez é mais. Mas você não pode avaliar o que foi essa situação. Por isso, então, não tente julgar o sofrimento do outro, menosprezar, desfazer. Porque o sofrimento do outro é real, tem dores, tem sentimentos e tem coisa ruim em jogo. Então, não é olho por olho, nem dente por dente. Mas voltando de novo a essa frase, o perdão não é um processo simples. Ele significa reconhecer de fato o que aconteceu. Fazer um diagnóstico, foi isso que aconteceu, isso me chateou. Mas ainda assim também é conceder uma atitude que o outro possa dizer, pronto, você pode seguir o seu caminho. Damos-lhe a liberdade, deixamos ir, não por ele, mas por causa de Cristo. Mas como é que nós conseguimos agora alcançar um perdão e novamente transformar isso em cura? Essa categoria 2, quando de fato houve algumas coisas. Conforme Jesus, diante desse sofrimento, nós precisamos em algum momento olhar para Jesus e lembrar como ele lidava com as injúrias, como ele lidava com as agressões, como ele lidava diante das acusações. E em última análise, olhar para a cruz, que quando aqueles brutamontes romanos, que era um exército que aterrorizava todo mundo, que aqueles caras parrudo, com muita força, musculosos, dando socos, furando com os cravos as mãos e os pés, furando o lado, debochando, cuspindo, ridicularizando, brincando aí com a vestimenta, fazendo ainda uma brincadeira, um gamezinho aí para ver quem fica com a túnica. Esses caras, onde Jesus poderia descer da cruz, fazer uma banana para aqueles romanos, invocar uma legião de anjos, botar justiça naquele momento, acabar com tudo, num piscar de olhos. E Jesus faz uma oração de 9 palavras. E ele diz o quê? Pai, perdoa esses caras. Eles não têm noção do que eles estão estragando e fazendo. Essa categoria 2, ela ainda tem umas pequenas lições. Nós vamos ver isso agora, conforme Mateus 18:15, nós temos algumas dicas bem bonitas aqui. Mateus 18:15. Quem quiser abrir a sua Bíblia, mas também temos o texto aqui, no slide, que diz assim: seu irmão, o pessoal aqui está falando de irmão, do mesmo time aí, tá? Irmão de sangue, irmão de parceria, mano, tá? Se esse cara que essa pessoa que fazia parte do círculo, se esse cara pecar contra você, errou, vacilou, vá a ele, a sós, mostre-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão.
a história continua. Se ele não ouvir, então chame 2 irmãos, testemunhas, que vão falar com ele. Se ele ainda não ouvir, então você diz para a comunidade. E se ainda não ouvir, ele é o quê? Ele é um pecador ou um publicano. Só aqueles caras outsiders, de fora. Eles não têm muita chance aqui. Mas como é que Jesus lidava com os fariseus, aliás, com os pecadores e publicanos? Como é que Jesus lidava com eles? Então você ia fazer como Jesus fez. Lucas 15. Jesus andava e transitava com essas pessoas. Não porque ele estava lá se misturando com a turma, mas ele sabia, essa turma arrebentada não tem mais chance. E eu quero ajudar eles. Mas nós vamos só ficar nesse primeiro item aqui. O outro dá quase uma outra pregação, uma outra hora. Mas aqui nós vamos falar o que Jesus diz. Primeiramente, se o teu irmão pecar contra você, vá. Não é quando você vacilou com o outro, mas se o teu irmão pisou no tomate, se a pessoa com a qual você convive no trabalho, tá? Vá. Esse é o primeiro ponto. E mostre o que aconteceu. Cabe a você tomar a iniciativa da reconciliação. Não fique sentado junto ao telefone dizendo: agora acho que agora ele vai ligar para pedir perdão. Agora minha sogrinha vai ligar para dizer que ela falou demais. Agora minha irmã, puxa, faz tanto tempo, acho que agora ela está ligando. Agora minha esposa vai ligar e vai pedir perdão. Não. Se o teu irmão, a pessoa que convive contigo, vacilou contra você, vá você. Dê o primeiro passo. O segundo ponto, vá sozinho. Como é que diz o texto aí? Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Entre 4 olhos, tá? É isso aí. Olho no olho. Não ligar primeiro para cunhada, ligar para o outro irmão. Você está vendo o que aconteceu de novo? Cara, de novo. Não ligar primeiro para a mãe e dizer: mãe, quero dizer uma coisa. O teu filho lá da outra cidade me pegou, me disse um monte de coisa. Não, está errado, não fale para a mãe. Não, nem para o pai. Também não fale com o filho sobre isso que aconteceu. Vá você sozinho, olho no olho. Não reúna os amigos para fazer uma reunião. Cara, eu preciso dizer uma coisa. O que aconteceu lá foi muito triste, cara. Jamais esperei de ser meu colega de trabalho. Você faz uma reuniãozinha prévia aí, pegar consultoria, como lidar com o fato. Não faça isso. Também não vá para a cabeleireira dizer: olha, preciso desabafar hoje com vocês, o que aconteceu lá em casa foi terrível. Não faça isso. Mas também não na boate nem no bar, rapaziada. Não é lá. A minha mulher está me ferrando. Não faça isso. É a sós, olho no olho, apresente aquilo que de fato aconteceu e aquilo que está mexendo contigo. 3. Vá restabelecer o relacionamento. Jesus está falando aqui, uma intencionalidade de restabelecer o relacionamento. O que está em jogo é a amizade que eu tive com essa pessoa. O que está em jogo aqui é meu relacionamento. Esse que está em jogo. Não é quem tem certo, quem está errado. Não é quem falou primeiro, falou depois, quem fez ou não fez. Não é isso. Você quer restabelecer o relacionamento. Então vá, toma iniciativa. 2, vá sozinho, olho no olho. E não puxe outras pessoas junto. 3, foque o relacionamento. E se ele te ouvir, você ganhou, conquistou. Quando você procurar alguém, não procure alguém para dizer que no fundo você estava certo. Procure para reconciliar, para voltar àquela amizade de 20 anos, aquelas praias que vocês curtiam junto, as famílias reunidas, aquele irmão que era tão bom falar com ele.
curtir junto na igreja, estar no pequeno grupo, você quer restaurar o relacionamento. Não é para dizer quanto ele está errado, você está certo. Se você for assim, já começou errado. Jesus disse, você quer restabelecer o relacionamento. Vá a sós, conserte o que estiver errado, com o intuito de restabelecer a relação. E uma dica boa, você chega lá e diz, poxa, fulano, cara, eu andei pensando quantas vezes, durante 5 anos, nós tivemos férias juntos, foi uma semana bacana lá na praia, nossos filhos, seus filhos, quanta comidinha boa que nós fizemos jogos, brincamos. Cara, eu sinto uma falta tão grande disso. E eu me dei conta que a minha atitude não foi legal. Estou aqui para te dizer, cara, eu tenho uma saudade daquela época. Você me perdoa. Eu me estressei, falei besteira. Eu não entendi o teu lado. E eu te peço, me perdoe. Também restabelecer relacionamentos conjugais vai nessa linha. Se você quer trazer uma lista de como você está certo, como eu sou errado. Fale do passado, como foi bom, como havia parceria, como havia boas viagens, boas lembranças, aquelas fotos conjuntas. Diga, eu vacilei, eu errei, eu machuquei, eu interpretei errado, fui egoísta. Isso é ter uma disposição para tratar relacionamentos. O autor diz que por alto, ele imagina que 90% dos rompimentos podem ser sanados aplicando esse único versículo. Vá sozinho e vá reconciliar-se. 4. Vá agora. Vá agora. Quanto tempo você acha que deve esperar antes de tentar consertar a situação? 1 dia, 10 dias, 30, 1 mês, 5 anos, 20 anos? Vá agora. Tem um outro texto em Mateus que diz assim, se você levar a sua oferta para o altar, e o teu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta no altar, vai lá, resolva com ele e depois faça a sua oferta. Aqui Jesus está dizendo que algumas coisas têm que ser feitas agora. Não adianta empurrar com a barriga para frente. É agora. É tipo assim, você está louvando e adorando, não tem um louvor perfeito, bacana, se eu estou aqui, Senhor, obrigado pelo teu perdão, e eu estou aqui dentro com pessoas que está errado. Deixe de louvar, chama a pessoa, vamos lá fora conversar um pouquinho. É isso que Jesus está querendo dizer. É agora. Não empurre para frente. Isso trunca as bênçãos, isso fere a comunhão, isso entristece o espírito. Algumas coisas não vão adiante porque a gente quer botar debaixo da pedra, e a gente ouviu 2 semanas atrás, debaixo da pedra apodrece, não resolve. Vá agora, levante-se e vá. Eu lembro de um retiro que eu fiz o ano passado, numa cidade no Paraná, e aí tinha um almoço ainda, depois daquelas palestras, e aí o cara falou para mim, pastor, eu estou indo embora, tchau, quero me despedir. Cara, fica no almoço ainda, tá? Parece que está bonito aí. Tinha um galeto, sendo assado aí. Ele disse, pastor, eu preciso ir para casa resolver umas coisas com meu filho, depois que eu ouvi você falar sobre perdão. Ele entendeu, vá agora. Não é depois do galeto. Depois do galeto, talvez a gente não vai mais. Entende? Talvez amanhã também não. Aí já nós perdemos a força do impacto. Vá agora. 5. Vá em paz. Isso é para restabelecer a paz de Deus, que excede todo entendimento, toda lógica. E Paulo vai dizer lá em Romanos, tende paz com todos. Se possível, com todos. Se possível, paz com todos. A gente aqui tem uma dimensão de plenitude, de completude, de totalidade. Não faça você o crivo, eu quero ter paz com uns 3 cunhados que são legais, com os outros aí deixa para lá, deixa quieto. Não, é com todos. Deus quer isso, que você tenha, se possível, paz com todos. É com essa disposição, com essa mentalidade. Vá a sós, busque a reconciliação, vá agora
e vá em paz. A gente quase podia terminar aqui a pregação, né? Mas ainda tem mais uma terceira dimensão. É agora a categoria, as injustiças arrasadoras. São situações que geralmente vêm do nada e arrasam. Trata-se da tragédia inimaginável que muda para sempre a paisagem diante dos olhos. Pessoas que morrem nas zonas de conflitos, como nas guerras tribais na África, nas guerras ideológicas, nas guerras religiosas, onde um cara que se diz cristão, de repente é degolado num país árabe. Não é justo, não era justo isso. Ou se não, ainda talvez na Irlanda, que por 400 anos católicos e protestantes se atiravam, paus, pedras, se matavam. Se alguém perguntasse o que era, nem sabiam, mas era perigoso você atravessar a cidade, porque de repente você podia ser morto por alguma emboscada, algum revoltado e assim por diante. Mas também o que nós temos nos morros, quando de repente tem guerra do tráfico e uma bala perdida atinge uma criança dentro de um hospital. E ela morre não pela doença, mas pela bala. Nós ouvimos essas histórias. Alguém descendo lá do morro, querendo pegar o ônibus para trabalhar e de repente não volta mais para casa. Aquilo para os familiares gera uma raiva, uma tristeza, uma impotência tão grande que diz: como é que isso foi acontecer? Ou aquele motorista bêbado que de repente invade um ponto de ônibus e mata 3 pessoas. Ou um acidente numa empresa. Esses tempos eu vi uma história dessa, uma empresa onde era negligência humana, era falta de aplicar as técnicas de segurança, só seguir as normas de segurança. Que tristeza para a família que perde então uma pessoa querida nesse contexto. A gente se sente impotente, dá vontade de pular no pescoço, abrir um processo, botar o cara em cana. Essas são as notícias arrasadoras. Eu quero trazer aqui uma história, eu acho que ela fala por si, aonde uma nova-iorquina chamada Vitória Ruvolo, ela cuidava da própria vida em uma noite de nevasca, dirigindo o seu carro por uma via expressa da cidade. Ela não percebeu que estava a minutos de distância de uma injustiça da categoria 3. Ela estava seguindo então na sua via, e da via contrária um grupo de adolescentes saíram para passear de carro naquela noite, se aproximaram da Vitória. E quando um dos garotos, o Ryan Cushing, de 18 anos de idade, ele enfiou a mão numa bolsa e tira um peru de 9 quilos e abre a janela e joga esse peru na estrada, só para ver o efeito. E nisso vem a Vitória Ruvolo, e esse peru cai no capô, atravessa o vidro, quebra o vidro, vai no rosto da Vitória, e a Vitória tem a maioria dos ossos afundados no seu rosto. Ela vai ao hospital e fica semanas e meses em coma, e ela então se recupera aos poucos, totalmente deformada no seu rosto. Após cirurgias, recuperação, indescritíveis níveis de dor, cicatrizes permanentes, ela decidiu comparecer ao julgamento agora desse Ryan Cushing, que foi logo flagrado, foi preso. E o juiz deu permissão para que a Vitória pudesse dizer algumas palavras. E com voz firme a Vitória diz: na minha vida, ainda preciso dizer, essa Vitória Cushing, ela teve catástrofes pessoais terríveis ainda além dessa. A mais nova de 7 filhos, ela já tinha perdido 2 irmãos, um sobrinho, um cunhado querido num acidente trágico, e ela perdeu também um bebê quando ela estava aos 38 anos grávida. Ela perdeu um bebê saudável que morreu. Ela já tinha esse currículo de coisas tristes, e agora esse acidente, e agora ela está no julgamento. E ela diz: na minha vida não há espaço para vingança, eu não
creio que um período longo e penoso na cadeia possa causar algum bem a você, Ryan. Nem a mim e nem à sociedade. Eu espero sinceramente que ao demonstrar a você compaixão e graça, eu incentive a você buscar uma vida honrada. Se a minha generosidade, o meu perdão ajudar a amadurecer a bondade e que sirva de orgulho para a sua família, queridos, e a sua comunidade, então vou me sentir grata que todo o meu sofrimento não terá sido em vão. Cara, tem que ser muito punk para dizer isso, né? Tem que ter muita coragem. E uma sala de audiência repleta, audiência pública, Vitória perdoou esse garoto. Na verdade, as suas palavras foram com o teor: Pai, perdoa esse garoto, ele não sabia o que ele estava fazendo. A nheca, a lambança, o que esse garoto estava aprontando. Pai, perdoa ele. Ao ouvir essas palavras de perdão, Ryan não aguentou e se pôs a chorar no tribunal. A juíza ficou comovida e condenou esse garoto então a 6 meses de cadeia e a 5 anos de um programa social, um programa de serviços então à comunidade, em vez de aplicar a pena máxima, que seria de 25 anos. Quando estava sendo retirado agora da sala de audiência para começar a cumprir a sua pena de 6 meses, Ryan parou em frente à Vitória, soluçando, chorando, não conseguindo dizer uma palavra. Aí essa mulher agora pega e abraça esse garoto. Só abraça e despede ele. E ela diz assim: eu fui a última pessoa a poder abraçá-lo antes de ele ir para a cadeia. Relatou mais tarde. Ela cumpriu a difícil tarefa de perdoar. Isso mudou a trajetória da vida de Ryan e a sua também. Observe, porém, Vitória não agiu de imediato e nem com petulância em relação ao adolescente. Foi um processo conquistado a duras penas e multidimensional. Queridos, existem 2 dimensões de perdão: o perdão interno e o perdão de misericórdia. O perdão interno, nós podemos avançar o slide. O perdão interno é a libertação interna da amargura, da raiva, do desejo de vingança. É isso que Jesus fez. Jesus não fez vista grossa ao pecado humano, mas no seu coração ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas tem daí o segundo perdão. É a dimensão do perdão, é oferecer misericórdia para aqueles que nos ofenderam. Na verdade, podemos causar danos se essa misericórdia for rápida demais. O ponto B é entregar então a dimensão do perdão no sentido de atitude de misericórdia à pessoa que afetou meu relacionamento. Um cara que bebe 20 anos e diz agora: família, me perdoe, eu avacalhei com toda a nossa história. Se a família diz: pai, não foi nada, fica bem, daqui para frente, bola para frente, nós vamos avançar, tudo certo. Mentira, não foi. Tem que ser dito: pai, o que você fez machucou. Tem traumas profundos, tem coisas que atrapalhou nossa vida. Meu casamento não está legal, eu trouxe heranças. Não menospreze o equívoco, o pecado, o erro alheio. Por outro lado, em algum momento tem que soltar a coleira, tem que soltar a corrente. E essa pessoa, ela tem que sentir que a lambança que ela fez trouxe muito dano para ela e para os outros. Mas para mim, que fui ferido, eu posso dizer: olha, o que aconteceu foi muito ruim, mas eu estou te liberando. Eu quero que você siga à frente, pensa bem, toca a vida para frente, melhore, aproveite o tempo que você tem para construir uma nova história, escrever uma nova história. Avance.
Sabe, gente, por que isso é tão necessário? Sabe por quê? Se essa Vitória Ruvolo, agora só então 25 anos de prisão, não sabemos se esse garoto depois não ia também, como é que ele ia sair? Talvez pior do que entrou. É possível que ele teria que pagar seus 25 anos, mas sabe o que aconteceria depois para a Vitória? Em algum momento, ela teria que ir para a cruz e dizer: Pai, perdoe o Ryan. Você tem que fazer isso. Porque o dano do não perdão, ele é muito maior. O dano do não perdão, o prejuízo para a tua vida, ele é maior do que a perspectiva de vida de futuro. Vocês estão entendendo, queridos? O dano do não perdão, ele fatalmente vai te tirar mais energia do que o dano que te foi causado. Isso parece um pouco insano o que eu estou falando, mas é fato. Quando nós conversamos ontem sobre isso, foi um papo muito legal com a Kátia também. Eu precisava uma orientação, mas daí eu perguntei: Kátia, minha esposa, psicóloga, Kátia, o que a gente faz com a mágoa que está dentro? Você não pode simplesmente perdoar e está tudo bem. O que a gente faz com a mágoa que está dentro ruminando? E aí nós conversando, foi muito legal. Ela teve uma sacada muito boa. Tem um slide adiante ainda. Mais um, por favor. Aqui ele diz o seguinte: nós temos o opressor, é a pessoa que nos causa dano. Dentro dessa dinâmica de relacionamento, quando alguém nos causa dano, e principalmente se ele é muito forte ou muito prolongado, talvez da categoria 2 e 3 que nós vimos hoje à noite, esse opressor, ele tende a criar em nós duas situações. A primeira é que nós nos sentimos vítimas. Essa pessoa avacalhou com a minha vida, tirou a minha alegria, não tem mais perspectivas. Mas a outra situação que eu posso criar, eu posso dizer: meu pai é alcoólatra, a vida toda ele me ferrou, toda a minha família. Então, para eu não ser igual ao meu pai, eu quero ser um cara que não bebe, e vou ser um cara muito legal com a minha mãe e com meus irmãos. Nessa posição, eu adquiro uma posição de salvador. Eu sou o cara agora que na minha família faz tudo direitinho. Isso por um tempo você constrói essa imagem, ela é bacana, ela pode ser um grande alívio. A mãe procura ajuda, os irmãos vão buscar em você também a orientação familiar. Só que cedo ou tarde, isso não dura para sempre. Em algum momento esse irmão salvador, ele acha que ele é o cara da família. E ele começa a ficar bravo, porque os irmãos já não escutam, a mãe já não leva mais a sério o que ele diz, a mãe também está atendendo o outro. Então esse papel de salvador, ele começa a se transformar em opressor. De alguma maneira ele quer ser o cara e vai dizendo quais são as tintas que tem que pintar aí a próxima cena. E aí ele cria novamente vítimas. As pessoas que vão olhar para ele como salvador sentem que o cara é muito poderoso. Ele sempre tem razão, ele sempre acha que sabe tudo. Em algum momento teve seu valor. Mas de repente você cria uma situação que você está gerando vítimas. Deu para pegar o círculo? Queridos, isso é muito, muito certo. Muito sério. E agora para finalizar, aí a Kátia disse uma palavra muito linda. Quem é o único que realmente foi vítima? Que tinha 100% de moral de estar certo e foi vitimizado? Quem? Jesus. Eu? Você? Desculpe. Pare com essa que você é vítima. Você pode ter sofrido dano em algum momento e é vítima sim. Saia desse papel. Você não é vítima, você também oprime. Tem outras pessoas que sofrem por causa de teu pensamento, a tua atitude.
atitude, tua inércia, não tomar atitude das tuas palavras, vamos cair na real. Você não é tão bom, não tem tanta moral para dizer que pode fritar o outro o tempo todo. Pare com essa, olhe para a cruz. Deixa a luz do Senhor iluminar os cantos escuros da tua alma e você vai dizer: eu sei ser megera, eu sei ser um cara grosso, eu sei ser opressor, tem coisas na minha vida, vamos encarar. E tem mais, você não é tão salvador, e seu bonzinho, cuidado, tem muito cara bonzinho que são tiranos, interesseiros, eles controlam, eles não amam. O único que foi vítima de verdade, Jesus. O único que é salvador de verdade, Jesus. E no fundo, nós temos condições de ser opressores. Se talvez na tua infância você foi vítima, cuidado, você tem o potencial de ser opressor. Se não agora na maturidade, cuidado, tem muito idoso tirano que tira o couro dos seus. Oh, queridos, tem um que é salvador e vítima, e lá nós podemos nos identificar. É lá que eu posso dar as mãos também para o meu opressor e dizer: cara, você machucou, você foi fera, você me estragou a vida, mas eu também não sou muito melhor. Eu estendo para a mão e te digo: eu te perdoo, mas cara, tu me perdoas também? E aí nós podemos dizer que a luz triunfou sobre as trevas, a graça sobre o pecado, o perdão sobre o erro. E aí, de mãos dadas aos pés da cruz, nós vamos experimentar uma coisa que a Vitória Ruvolo experimentou: deixar o passado para trás e avançar para a vida boa que Deus tem reservado para cada um de nós, porque Ele veio para trazer vida, e vida em abundância, vida simples e vida possível. Deus me triturou essa semana com essa palavra. Eu desejo que vocês possam ter levado alguma coisa também, de alguma maneira aplicar isso ali onde eu sinto que dói muito. E Deus tem palavras, porque Jesus é o verdadeiro Salvador e a verdadeira vítima. Espere-se nele, e com certeza o exemplo dele: Pai, perdoe o que eles fazem, se traduz também em uma oração: Pai, me perdoa. Eu não sei quantas vezes eu fiz mal, não me dou conta quanto eu já estraguei nos meus relacionamentos. Não só o outro, essa oração também é para mim. Amém.